Existem segredos que o tempo não consegue enterrar, por mais que o Estado tente apagar os rastros. No fundo do Arquivo Público do Estado, sob camadas de poeira e burocracia, repousa um registro militar de 1870. Não é um papel comum, mas o certificado de baixa do 31º Batalhão de Voluntários da Pátria. O nome do soldado foi riscado com tanta violência que a pena rasgou a fibra do papel, mas as manchas de sangue e o selo imperial permanecem lá, como testemunhas silenciosas de um crime. O que vou revelar agora é o resultado de uma investigação sobre um escândalo nacional abafado. Uma história que começou na lama das trincheiras do Paraguai e terminou em uma fazenda de café em São Paulo. Aqui do Brasil, eu exponho a trajetória de um homem que a elite tentou converter em pó. O nome dele era Faustino, mas nos livros de compra e venda da família Alvarenga, ele era apenas um número. Faustino era descrito nos registros como uma peça de grande porte, com mais de 2 metros de altura. Tinha o corpo marcado pelas cicatrizes da varíola e a força de 3 homens comuns. O que os registros omitiam, propositalmente, era a inteligência tática aguçada daquele homem. Faustino possuía uma memória cartográfica absoluta, algo que desafiava a lógica da época. Ele conseguia decorar o relevo de uma região inteira apenas observando as estrelas e o curso dos rios. Enquanto os capatazes o viam como força bruta, Faustino mapeava mentalmente cada rota de fuga. O destino de Faustino mudou em 1865, quando o tambor da guerra ecoou pelo Império do Brasil. O herdeiro do Barão de Monte Verde, um jovem oficial mimado, foi convocado para o conflito. O pânico tomou conta da Casa Grande, pois todos sabiam que o rapaz era um covarde. O barão, então, arquitetou uma traição institucional que selaria o destino de muitos. Ele não enviaria o filho para a morte nas mãos dos paraguaios. Ele enviaria Faustino. A proposta foi feita nas sombras, longe dos ouvidos de outros escravizados da fazenda. O barão assinou um documento de alforria condicional, selado com o brasão da família. A promessa era clara. Se Faustino retornasse com medalhas, seria um cidadão livre para sempre. Faustino aceitou o pacto, acreditando que o sangue derramado no campo de batalha lavaria sua condição de cativo. Ele partiu para o sul, carregando o peso de uma farda que não lhe pertencia e uma esperança perigosa. Mas a guerra, como Faustino logo descobriria, era um inferno verde, onde a moralidade morria primeiro. No Chaco paraguaio, Faustino não foi apenas mais um soldado nas fileiras imperiais. Ele se tornou um fantasma nas matas, operando onde os oficiais de carreira não ousavam pisar. Enquanto os coronéis tremiam sob o fogo da artilharia, Faustino calculava a trajetória das granadas de ouvido. Ele aprendeu a ler mapas militares roubados e a decifrar ordens de comando em questão de segundos. Sua estatura física o tornava um alvo fácil, mas seu silêncio o tornava invisível. Em Curupaiti, ele salvou um destacamento inteiro de uma emboscada fatal, carregando feridos sob os ombros. O coronel Bittencourt, um homem endurecido pelo combate, fez de Faustino seu braço direito extraoficial. Faustino não usava apenas a baioneta, ele usava a mente para antecipar os movimentos do inimigo. Ao final do conflito, em 1870, ele era um herói condecorado, respeitado pelos homens que sangraram ao seu lado. Ele carregava no peito uma medalha de bronze e no bolso da farda rasgada o documento do barão. Aquele pedaço de papel era seu passaporte para a dignidade, a prova de que ele era mais que uma propriedade. Mas a guerra real, a guerra contra a estrutura de poder do Brasil, estava apenas começando. Inscreva-se no canal agora, porque a verdade que vou contar a seguir foi enterrada por mais de um século. Este registro não pode desaparecer novamente, e sua presença aqui garante que a memória de Faustino sobreviva. Quando o navio que trazia os veteranos atracou no Porto de Santos, o clima era de festa para alguns. Para Faustino, no entanto, o ar estava carregado com o cheiro metálico da traição iminente. Ele desembarcou com a postura de um oficial, o que incomodou os olhos dos que vigiavam o cais. Não havia banda de música esperando por ele, nem o reconhecimento prometido pelo Barão de Monte Verde. Em vez disso, um destacamento da Guarda Provincial e um conhecido capitão do mato aguardavam na sombra.
O documento de alforria, que Faustino guardava como se fosse sua própria alma, foi exigido por um oficial. Com a confiança de quem serviu à pátria, Faustino entregou o papel para a conferência de praxe. O oficial olhou para o documento, olhou para o barão que observava de longe e fez o impensável. O documento foi rasgado e jogado em uma brasa de charuto ali mesmo, diante dos olhos do gigante. O Estado, em conluio com a elite agrária, simplesmente declarou que Faustino era um desertor. Eles alegaram que ele havia roubado a farda e as medalhas de um oficial morto em combate. A dívida de sangue foi ignorada com um riso de desprezo e um golpe de coronhada nas costelas. A liberdade conquistada entre explosões e cadáveres foi revogada por um traço de caneta em um cartório. Faustino foi acorrentado novamente, não como um prisioneiro de guerra, mas como um escravizado fugitivo. O herói de Curupaiti estava sendo arrastado de volta para o lugar de onde nunca deveria ter saído. A humilhação era o combustível que o barão usaria para tentar quebrar o espírito daquele homem. A viagem de volta para a fazenda Monte Verde foi um desfile de crueldade calculada. O barão queria que todos vissem o que acontecia com quem ousava se elevar acima de sua condição. Faustino permanecia em silêncio, mas seus olhos não eram mais os olhos de um cativo submisso. Eram olhos de um soldado que conhecia o terreno, que sabia matar e que sabia esperar. O barão, sentindo-se ameaçado pela simples presença física de Faustino, decidiu que a morte era pouco. Ele precisava de um espetáculo de dor que servisse de lição para toda a província de São Paulo. Ele convocou os fazendeiros vizinhos, os juízes e os coronéis para uma demonstração de força. O centro do terreiro da fazenda foi preparado para um evento que entraria para a história oculta do país. Um ipê centenário, cujas raízes bebiam o sangue de gerações de escravizados, seria o palco. Faustino foi despido de sua farda gloriosa e amarrado ao tronco com cordas de cânhamo grossas. A sentença foi proclamada em voz alta para que todos os outros negros da senzala ouvissem. 100 chibatadas, uma contagem que, tecnicamente, nenhum ser humano comum conseguiria suportar. O carrasco era um homem brutal, escolhido a dedo pela sua capacidade de arrancar tiras de couro. O chicote de couro cru foi mergulhado em salmoura para garantir que a dor fosse insuportável. O barão sentou-se na varanda da casa grande, com uma taça de conhaque na mão e um sorriso no rosto. Ele acreditava que, ao final daquela tarde, o gigante estaria morto ou transformado em um trapo humano. O primeiro golpe estalou como um tiro de rifle no silêncio mortal do terreiro de café. A carne de Faustino se abriu instantaneamente, mas o gigante não emitiu um único suspiro. 10 golpes. O sangue começou a escorrer pelas suas pernas, tingindo o chão de terra batida. 20 golpes. O carrasco suava, aplicando toda a força de seus braços em cada movimento. 30 golpes. Os espectadores começaram a desviar o olhar, incomodados com a resistência sobrenatural do homem. Faustino não gritava, não implorava, não demonstrava fraqueza diante de seus opressores. A cada impacto, ele tensionava os músculos das costas, transformando seu corpo em uma couraça de ódio. Ele estava usando as técnicas de controle de dor que aprendeu enquanto esperava o socorro nas trincheiras. 50 golpes. A pele das costas de Faustino já não existia mais, restando apenas massa muscular exposta. O barão, irritado com o silêncio do escravizado, exigia que o carrasco batesse com mais vontade. "Grite! Grite como o animal que você é!" berrava o aristocrata do alto de sua varanda segura. Mas Faustino mantinha a cabeça baixa, os olhos fixos em uma formiga que carregava uma folha no chão. Sua mente estava longe dali, revisitando os mapas, os rios e as estratégias de combate que decorou. Ele estava calculando o tempo, a resistência das cordas e a distância exata até a varanda. 80 golpes. O carrasco teve que parar para limpar o sangue que espirrava em seu próprio rosto. A multidão estava em choque absoluto. Ninguém jamais vira tamanha resistência física e mental. Quando a 100ª chibatada finalmente estalou, o silêncio que se seguiu foi mais aterrorizante que os golpes. O corpo de Faustino estava pendurado pelas cordas, imóvel,
uma estátua de carne e sangue. O carrasco, exausto e trêmulo, deixou o chicote cair na poeira, acreditando ter cumprido sua missão de morte. O barão de Monteverde sorriu, deu o último gole em seu conhaque e se levantou para entrar em casa. Ele considerou o caso encerrado, a ordem restabelecida e o exemplo devidamente dado a todos. Foi nesse exato momento que o vento parou de soprar e a atmosfera da fazenda mudou drasticamente. Um som de estalo, seco e deliberado, ecoou pelo terreiro, fazendo todos paralisarem onde estavam. As mãos de Faustino, enormes e calejadas, começaram a se fechar em punhos poderosos. As cordas de cânhamo, gastas pelo suor e pelo esforço sobre-humano de um gigante, começaram a ceder. Com um movimento lento e calculado, o homem que sobreviveu ao inferno de Humaitá forçou os pulsos. As fibras estouraram uma a uma, como se fossem linhas de costura nas mãos de um deus enfurecido. Faustino não caiu ao chão. Ele se desamarrou do tronco com a calma de quem remove uma farda. Ele se virou para a multidão, o rosto coberto de suor e poeira, mas os olhos brilhando com uma fúria lúcida. O gigante não estava morto, ele estava apenas começando a aplicar a justiça que o império lhe negou. Ele deu o primeiro passo em direção à casa grande, deixando uma marca de sangue nítida na terra. Inscreva-se no canal agora, porque o que aconteceu nos degraus daquela varanda foi o início de uma caçada implacável. Os jagunços do barão, homens acostumados a matar, ficaram paralisados pelo terror supersticioso. Para eles, Faustino não era mais um homem. Era uma entidade que voltou do além para cobrar uma dívida. Ninguém disparou uma arma, ninguém ousou se atravessar no caminho daquele rastro de sangue. Faustino subiu os degraus de madeira da varanda, cada passo rangendo como um aviso de condenação. O barão de Monteverde tentou sacar sua pistola de antecarga, mas suas mãos tremiam como folhas ao vento. O aristocrata percebeu, tarde demais, que não se pode quebrar um homem que já atravessou o inferno. A investigação que realizei mostra que Faustino não usou palavras, não houve discurso de liberdade. Houve apenas o som seco do impacto quando a mão do gigante encontrou o crânio do traidor. O que aconteceu depois daquela noite na fazenda Monteverde é o que os historiadores oficiais tentam esconder. Onde foi parar o herói que o Brasil tentou apagar e por que os traidores começaram a morrer um a um? A resposta está enterrada em documentos que o sistema não quer que você conheça. Aguarde a continuação, pois a caçada de Faustino está apenas começando. O silêncio que se seguiu ao som do crânio do barão se partindo foi absoluto e sufocante. Os convidados, a elite da província, estavam paralisados como estátuas de cera em um museu de horrores. Faustino permanecia em pé, a respiração pesada, mas os olhos focados como se estivesse em meio a um campo de batalha. Ele não era mais o escravizado rebelde. Ele era o soldado que o império treinou para não sentir medo. Com um movimento calmo, ele limpou a mão manchada de sangue na própria calça de algodão grosseiro. O gigante não fugiu imediatamente para a mata, como seria o instinto de qualquer homem acuado. Ele sabia que a justiça parcial era apenas o começo de uma guerra muito maior contra o sistema. Seus olhos se voltaram para a porta da casa grande, o símbolo máximo da opressão que o traiu. Ele entrou na residência com passos firmes, ignorando os gritos abafados das mulheres da família Alvarenga. Faustino não buscava ouro, joias ou pratas. Ele buscava algo muito mais valioso e perigoso: a prova. Ele se dirigiu ao escritório do barão, um local onde o destino de centenas de vidas era decidido com uma pena. O cheiro de rapé e papel velho impregnava o ambiente, mas Faustino sentia apenas o odor da corrupção. Ele revirou as gavetas de jacarandá com a precisão de quem busca informações de inteligência militar. Até que seus dedos tocaram a capa de couro de um livro pesado, o registro secreto da fazenda Monteverde. Ali estavam os nomes, as datas e os valores de cada transação humana feita sob aquele teto maldito. Mas havia algo mais: um envelope selado com o lacre oficial do Ministério da Guerra do Império. Ao romper o lacre, Faustino encontrou a prova final da conspiração que o devolveu às correntes. Não era apenas o barão que o queria de volta. Havia nomes de oficiais de alta patente envolvidos no esquema.
Homens que receberam propinas para extraviar documentos de alforria de veteranos negros da guerra. O Estado não apenas permitiu a traição, o Estado foi o arquiteto daquela fraude monumental. Faustino guardou o livro e o envelope sob o que restava de sua camisa, protegendo-os com o próprio corpo ferido. As feridas em suas costas pulsavam com uma dor rítmica, mas sua mente operava em uma frequência superior. Ele ouviu o som de cavalos se aproximando rapidamente e o tilintar de espadas e fuzis de antecarga. A guarda provincial fora alertada e o cerco à fazenda Monte Verde estava se fechando rapidamente. O Major Estevão, um homem conhecido pela sua falta de escrúpulos em caçar fugitivos, liderava o destacamento. Ele não estava ali para prender Faustino. A ordem era executar o desertor e recuperar os documentos. Os soldados se espalharam pelo terreiro, as tochas criando sombras grotescas contra as paredes da senzala. Faustino observava tudo da janela do segundo andar, calculando os ângulos de tiro e as rotas de fuga. Ele se lembrou das noites em Curupaiti, onde a lama e a escuridão eram suas únicas aliadas contra o inimigo. A fazenda agora era o seu campo de batalha, e ele conhecia cada centímetro daquela terra de sofrimento. Ele não usaria a força bruta contra um pelotão armado. Ele usaria o que aprendeu sobre a psicologia do medo. O gigante apagou a lamparina do escritório, mergulhando o andar superior em uma escuridão impenetrável. O primeiro soldado a subir os degraus da escada de madeira sentia o suor frio escorrer pelo pescoço. Ele ouvira as histórias sobre o escravizado que sobreviveu a 100 chibatadas e se levantou do tronco. O medo supersticioso era uma arma que Faustino sabia manusear melhor do que qualquer baioneta. Um ranger de madeira atrás do soldado fez com que ele disparasse o fuzil impulsivamente para o nada. O clarão do disparo iluminou por um segundo a silhueta maciça de Faustino, que já não estava mais lá. Antes que o soldado pudesse recarregar, uma mão de ferro fechou-se sobre sua garganta, silenciando o grito. Faustino não o matou. Ele apenas o desarmou e o deixou inconsciente, tomando o fuzil e a munição para si. Ele era um fantasma, movendo-se entre as sombras de uma casa que o considerava apenas um objeto. A agilidade do gigante desafiava a lógica de sua estatura e a gravidade de seus ferimentos recentes. Ele deslizou pelo telhado e caiu silenciosamente sobre o capataz que vigiava a saída dos fundos. O Major Estevão, frustrado com a demora e o silêncio lá dentro, ordenou que ateassem fogo ao estábulo. Ele queria forçar Faustino a sair para o aberto, onde os atiradores de elite poderiam terminar o serviço. As chamas começaram a lamber a madeira seca, iluminando o pátio com um brilho alaranjado e infernal. Faustino viu o pânico nos olhos dos cavalos e dos outros escravizados que assistiam a tudo da senzala. Sua missão não era apenas sobreviver, era garantir que a verdade contida naquele livro não virasse cinzas. Ele precisava alcançar a mata fechada antes que o círculo de fogo se tornasse intransponível. Os disparos dos fuzis Minié cortavam o ar como assobios de morte, mas Faustino corria em zigue-zague. Ele usava o conhecimento tático para se manter abaixo da linha de visão dos soldados a cavalo. Cada passo era uma agonia, as feridas das chibatadas se abrindo novamente com o esforço extremo. O sangue fresco ensopava o livro de registros, mas ele não o soltaria por nada neste mundo. Ele mergulhou na densa vegetação da Mata Atlântica, onde o terreno acidentado favorecia quem estava a pé. Atrás dele, os gritos do Major Estevão prometiam uma recompensa em ouro pela cabeça do monstro. Faustino não era um monstro. Ele era o resultado de um sistema que tentou criar um soldado e acabou criando um vingador. O silêncio da floresta o acolheu, mas a caçada estava longe de terminar. Inscreva-se no canal e acompanhe esta investigação histórica, pois o que Faustino descobriu naquele livro mudaria o destino de muitos poderosos. Sua inscrição é fundamental para que histórias como esta, que o Brasil oficial tentou apagar, continuem sendo contadas com toda a sua verdade nua e crua. Nas semanas que se seguiram, a província de São Paulo viveu sob uma nuvem de paranoia e medo constante. Boatos de um gigante de bronze que assombrava as estradas começaram a circular entre os tropeiros. Diziam que ele não comia, não dormia
e que as balas de chumbo simplesmente ricocheteavam em sua pele. O Major Estevão, agora sob pressão direta do gabinete imperial, mobilizou caçadores de recompensa e índios rastreadores. Mas Faustino não estava apenas se escondendo. Ele estava estudando o livro de registros com atenção obsessiva. Ele descobriu que o Barão de Monte Verde era apenas uma peça em uma engrenagem de corrupção sistêmica. Havia um tabelião em uma vila próxima que autenticava as vendas ilegais de veteranos de guerra. Havia um juiz de paz que ignorava os pedidos de habeas corpus enviados pelas famílias dos desaparecidos. Faustino percebeu que matar o barão foi apenas o primeiro ato de uma peça que exigia uma conclusão definitiva. O tabelião Silveira era um homem de hábitos metódicos e uma consciência que fora vendida há muitos anos. Ele revisava os documentos de posse de terras, sentindo-se seguro atrás de sua mesa de carvalho e portas trancadas. O som de um vidro se partindo na sala ao lado o fez pular da cadeira, o coração batendo descontrolado. Ele pegou um castiçal, a mão trêmula fazendo a chama dançar de forma errática pelas paredes. — Quem está aí? Perguntou ele com uma voz que mal passava de um sussurro patético. Não houve resposta. Apenas o som de passos pesados que pareciam fazer o chão da vila inteira vibrar. A porta do escritório foi arrancada das dobradiças com um único golpe, revelando a figura colossal nas sombras. Faustino entrou no recinto, o rosto parcialmente iluminado, parecendo um juiz implacável vindo do passado. O tabelião reconheceu o livro imediatamente e sentiu o gosto amargo do medo em sua garganta seca. Ele tentou balbuciar uma desculpa, uma oferta de suborno, qualquer coisa para salvar sua pele miserável. Mas Faustino não queria dinheiro. Ele queria que o tabelião fizesse o seu trabalho pela primeira vez na vida. O gigante apontou para uma página específica onde o nome de 5 soldados negros fora riscado ilegalmente. — Escreva, disse Faustino, sua voz soando como o trovão antes da tempestade. Escreva a verdade sobre o que vocês fizeram com os homens que deram o sangue pelo Império. O tabelião, sob o olhar de quem já viu o fim do mundo, começou a redigir a confissão mais perigosa de sua carreira. Ele sabia que, ao assinar aquele papel, ele estava assinando sua própria sentença de morte perante a elite. Faustino esperou que a tinta secasse, sua presença preenchendo o ar com uma tensão eletrizante. Ele pegou o documento assinado e o selo oficial, guardando-os com o mesmo cuidado que guardava sua medalha. O tabelião, em prantos, implorou pela vida, jurando que foi obrigado pelo barão e pelos generais. Faustino olhou para o homem com um desprezo que doía mais do que qualquer golpe físico. Ele não o matou. Ele o deixou vivo para enfrentar a ruína que a verdade traria para sua reputação. O gigante desapareceu na noite antes que os guardas da vila pudessem reagir ao barulho. Agora, ele tinha mais do que registros. Ele tinha uma confissão assinada e selada por um oficial do Estado. O próximo nome na lista de Faustino era o do juiz de paz, o homem que legalizava as injustiças no papel. O juiz de paz, um homem de posses e influência, sentia-se intocável em sua mansão protegida por cães. Ele acreditava que a lei era algo que ele moldava conforme os interesses de seus aliados aristocratas. Mas Faustino conhecia as táticas de infiltração que os paraguaios usavam para eliminar sentinelas. Ele silenciou os cães com iscas preparadas e escalou os muros como se fossem apenas pequenas pedras no caminho. Ele entrou no quarto do juiz sem fazer o menor ruído, postando-se ao pé da cama como uma sombra do destino. O juiz acordou com a sensação de estar sendo observado e deu de cara com o gigante de bronze. O grito morreu em sua garganta quando ele viu a medalha de bronze da Guerra do Paraguai sobre seu peito. Faustino não buscava uma confissão desta vez. Ele buscava a restituição do que lhe fora roubado. O juiz entendeu imediatamente que sua autoridade não valia nada diante daquele homem traído. Ele tentou alcançar a campainha para chamar os criados, mas a mão de Faustino o impediu com um aperto firme. O gigante colocou a confissão do tabelião diante dos olhos do magistrado, que empalideceu instantaneamente. A rede de corrupção estava sendo desmantelada peça por peça por um homem que o sistema considerava analfabeto. Faustino queria saber o paradeiro dos outros veteranos que foram vendidos como escravos após a guerra.
Ele sabia que não era o único, que centenas de heróis negros estavam sofrendo em fazendas remotas. O juiz, sob a pressão de dedos que poderiam esmagar seu pescoço, começou a revelar a localização dos depósitos. Eram senzalas fortificadas no interior de Minas Gerais e São Paulo, onde os veteranos eram mantidos sob vigilância. Agora, a missão de Faustino ganhava uma escala monumental. Ele não era mais um fugitivo em busca de vingança. Ele era o líder de uma revolta militar silenciosa que estava prestes a explodir no coração do Império. Ele deixou o juiz paralisado pelo terror e partiu em direção ao primeiro desses depósitos humanos. O Major Estevão, no entanto, não era um amador e já havia antecipado o próximo movimento de Faustino. Ele estava montando uma armadilha em uma ponte estreita que Faustino teria que cruzar para chegar a Minas. 50 soldados armados com fuzis de repetição e um canhão de montanha aguardavam o gigante. A batalha que se aproximava não seria apenas física, mas um teste de tudo o que Faustino aprendeu na guerra. Inscreva-se no canal e comente de qual parte do Brasil você está acompanhando esta caçada implacável. Sua participação ajuda a manter viva a chama da justiça histórica contra aqueles que usaram a lei para escravizar heróis. Faustino observava a emboscada do Major Estevão de uma posição elevada, oculto pela vegetação. Ele viu o canhão posicionado, as tropas escondidas nas margens do rio e o brilho das baionetas ao sol. Muitos homens teriam recuado diante de tamanha desvantagem, mas Faustino sorriu um sorriso frio. Ele sabia algo que o Major Estevão, em sua arrogância aristocrática, havia esquecido completamente. Um soldado que não tem nada a perder e uma causa justa pela qual lutar é o inimigo mais perigoso do mundo. Faustino começou a preparar seus próprios dispositivos, usando pólvora roubada e conhecimentos de engenharia militar. Ele não cruzaria a ponte como um alvo. Ele transformaria a ponte no túmulo das ambições do major. O confronto final estava prestes a começar, e o sangue que correria não seria apenas o de Faustino. Mas o que aconteceu quando o primeiro disparo de canhão ecoou pelo vale foi algo que ninguém poderia prever. O Major Estevão acreditava que a guerra era um jogo de números e posições estáticas. Ele tinha o canhão, tinha os fuzis e tinha a vantagem do terreno elevado na margem oposta. Mas ele cometeu o erro fatal de subestimar um homem que não lutava mais por medalhas, mas por dignidade. Faustino observava o movimento das tochas lá embaixo, sua mente processando cada variável do combate. Ele não era apenas um fugitivo. Ele era um estrategista que sobreviveu onde generais fracassaram. O gigante sabia que a ponte era uma armadilha óbvia, desenhada para um homem desesperado. Mas Faustino não estava desesperado. Ele estava em uma missão de limpeza institucional. Ele usou a escuridão da mata para preparar sua própria surpresa, algo que os manuais militares não previam. Ele não tentaria cruzar a ponte a pé sob o fogo cruzado dos atiradores do major. Em vez disso, ele usou as habilidades de engenharia de campo que aprendeu nas margens do rio Paraná. Faustino construiu balsas de detritos e troncos, carregando-as com pólvora roubada do armazém da vila. Ele soltou as balsas correnteza abaixo, deixando que o rio as conduzisse silenciosamente em direção aos pilares. Os soldados na ponte, tensos e focados na margem, não viram o perigo deslizando sob seus pés. Quando o primeiro clarão iluminou o vale, o som não foi de um fuzil, mas de uma explosão subterrânea. A estrutura de madeira da ponte rangeu e cedeu, jogando soldados e cavalos nas águas geladas do rio. A confusão era total, e o Major Estevão percebeu, com horror, que o predador agora estava atrás dele. O gigante não veio pela ponte. Ele atravessou o rio a nado, em um ponto que os batedores consideravam impossível. Ele emergiu da lama como uma força da natureza, a medalha de bronze brilhando fracamente contra o peito nu. O primeiro soldado que tentou recarregar o canhão foi arremessado longe com um golpe que quebrou suas costelas. Faustino não usava armas de fogo. Ele usava a própria força e a surpresa como ferramentas de aniquilação. Ele avançou em direção ao Major Estevão, que tentava desesperadamente disparar sua espada contra a sombra. Os outros soldados, aterrorizados pela visão do fantasma de Curupaiti,
começaram a abandonar seus postos. Não era covardia. Era o reconhecimento de que não se pode lutar contra a personificação da justiça. O Major Estevão foi encurralado contra o barranco, sentindo o hálito frio da morte pela primeira vez. Faustino não o matou imediatamente. Ele queria que o major visse o que estava prestes a perder. Ele abriu o livro de registros na frente do oficial, apontando para os nomes dos veteranos traídos. Vocês venderam homens que salvaram este país, disse Faustino, sua voz cortando o barulho do rio. O major tentou argumentar, alegando ordens superiores e a necessidade de manter a economia da província. Mas Faustino já não ouvia as mentiras da aristocracia. Ele estava focado na execução de sua própria sentença. Com um movimento seco, ele desarmou o major e o forçou a assinar ali mesmo na lama uma ordem de libertação. Era um documento militar oficial que o major carregava para casos de emergência, agora usado contra o sistema. Faustino deixou o major vivo, mas humilhado e despojado de sua autoridade, no meio da mata escura. Agora, com as ordens assinadas pelo major e o livro de registros, Faustino iniciou a fase final do plano. Ele não se escondeu no quilombo. Ele foi até o primeiro depósito de veteranos, em uma fazenda isolada. Ele apresentou os documentos aos guardas, que, confusos e temerosos, não ousaram questionar o gigante. Um por um, os heróis negros da Guerra do Paraguai foram retirados das correntes e das senzalas. Eram homens marcados pelo combate, que choraram ao ver Faustino carregando a medalha imperial no peito. Ele não lhes deu apenas a liberdade, ele lhes deu o direito de retomar suas identidades roubadas. A pequena tropa de veteranos começou a crescer, movendo-se pelas sombras do interior de São Paulo. O Estado tentou enviar novos destacamentos, mas os soldados voltavam contando histórias de terror. Inscreva-se no canal e comente aqui embaixo. Você acredita que a justiça feita pelas próprias mãos é a única que resta quando o Estado falha? Sua inscrição ajuda este investigador a trazer à tona os arquivos que o Império tentou queimar para sempre. A partir daquele mês, uma onda de mortes misteriosas começou a atingir os altos escalões da burocracia imperial. Não eram assassinatos comuns, eram execuções precisas, quase militares, que não deixavam rastros de luta. O tabelião que facilitou as fraudes foi encontrado morto em seu escritório, com o selo imperial cravado na testa. O juiz que assinou as sentenças de escravidão foi achado em sua cama, sem sinais de arrombamento. Sobre o peito de cada um deles, os investigadores encontravam sempre o mesmo objeto, uma medalha de bronze. Era a assinatura de Faustino, um lembrete de que o sangue dos veteranos não seria esquecido nas gavetas. A investigação que realizei mostra que o pânico atingiu o próprio Palácio Imperial no Rio de Janeiro. O imperador ordenou que todos os registros sobre Faustino fossem apagados ou destruídos para evitar revoltas. O nome dele foi riscado dos anais do exército e sua existência foi oficialmente negada pelo Ministério da Guerra. Mas eles não conseguiram apagar a memória coletiva daqueles que foram libertados pelo gigante. Faustino e seu grupo de veteranos desapareceram nas profundezas do sertão, onde fundaram uma comunidade livre. Dizem que por décadas nenhum capitão do mato ou cobrador de impostos ousou entrar naquela região. Eles se tornaram os soldados de bronze, os guardiões de uma justiça que o papel oficial se recusava a escrever. O documento rasgado que encontrei no arquivo é a única prova física de que Faustino realmente existiu. A trajetória de Faustino nos ensina que a força física pode ser esmagada, mas a memória tática e a honra são indestrutíveis. Ele suportou 100 chibatadas não apenas por resistência biológica, mas por um propósito maior de retribuição. O barão de Monte Verde achou que estava comprando uma peça, mas acabou comprando o seu próprio carrasco. A elite agrária tentou usar a guerra para se livrar de seus covardes e acabou criando heróis que os destruíram. A história do Brasil é repleta desses apagamentos, de homens e mulheres cujos feitos desafiam a lógica da opressão. Aqui do Brasil eu encerro este caso, sabendo que a justiça, mesmo que tardia, sempre encontra um caminho. O registro pode estar rasgado, o nome pode estar riscado, mas o sangue nas fibras do papel ainda grita a verdade. Faustino não foi apenas um escravizado.
Ele foi o oficial que o destino nomeou para punir a traição. Hoje, as ruínas da fazenda Monte Verde são apenas pedras cobertas por mato e esquecimento. O tronco de ipê centenário caiu há muito tempo, mas dizem que a terra ao redor ainda é estéril. Nada cresce onde o sangue de um herói traído foi derramado com tanta crueldade e desprezo. A investigação termina aqui, mas o compromisso com a verdade histórica continua em cada novo vídeo. Inscreva-se no canal para não perder o próximo registro que o sistema tentou esconder de você. Nos comentários, diga qual deve ser o próximo mistério da nossa história que deve ser revelado aqui, do Brasil. Obrigado por acompanhar esta jornada pelas sombras do passado brasileiro até o seu desfecho final. A justiça de Faustino permanece viva enquanto houver alguém disposto a contar a sua história.